E aí, tá me ouvindo, me Pô, vendo? aham, você tá me vendo? Não, só te ouvindo. Mas, Mas, cara, mas tudo bem pra você se for assim mesmo? É que todo mundo vai te ver do mesmo jeito. não, não, tudo bem. Só que você viu que eu entrei com o meu perfil pessoal, né? Porque o Sete Além não tava dando. Por que será? Eu não sei. Eu não sei por quê. Isso é estranho, cara. Isso, na verdade, é uma coisa que acontece e é uma merda. É uma merda. É o Instagram. O Instagram é deplorável mesmo. Os caras são bilionários. Eu já falei pra você que esse bando de corno podia funcionar pra computador, mas não funciona, né, mano? Infelizmente, bilionário fazendo merda. Não, não é uma surpresa. E, cara, Não. me, me- mano, me diga uma coisa. Você assiste bastante filme de terror, né? Então, cara, qual filme que você recomenda? Cara, eu recomendo que todo mundo vá assistir agora, urgentemente, Long Legs. Cara, eu quero assistir esse filme. Se trata do quê? Ó, Long Legs, ele é a história de uma agente do FBI que ela é novata, mas por uma razão específica ali, de uma capacidade dela que ninguém sabe explicar, ela começa a investigar um serial killer totalmente diferente de tudo que existe, assim. O jeito dele fazer as coisas dele e tal. E é o Nicolas Cage, o ator, né? Foi feito um maior Uhum. suspense sobre a aparência dele. Então o pessoal, todo mundo queria ver como ele ia atuar, porque ele é um ator que tem altos e baixos. Às vezes ele é muito bom, às vezes ele é muito ruim. E, cara, eu vi esse filme, pra mim e pra muitos outros, assim, caras até que manjam mais de filme do que eu, esse é o melhor terror do ano, assim. O melhor terror do ano. Só que tem gente que tá odiando. Tá. Muita gente comparou sem assistir com o. Antes de assistir, as pessoas comparam com o Silêncio dos Inocentes. Eu também comparei quando eu vi trailer e tal, mas depois que eu assisti, eu vi que não. É outra pegada, não tem nada a ver com nada daquilo. Não tem a ver com Seven, não tem a ver com Zodíaco. É terror mesmo, não é só investigação, é terror mesmo. Cara, eu quero muito assistir esse filme. Esse filme, a galera tá falando que é muito bom. Aliás, a Jesura Almeida, Jerusa, foi mal, caralho. Caralho, hoje eu tô meio dislexo. Então, cara, ela falou boa noite, Jerusa, como é que você tá? Cara, e me diz uma coisa. A gente sabe que aqui tá muito frio, né? E Sete Além, como que é o clima lá? Eu acho que eu nunca te perguntei como que é o clima em Sete Além. Bom, eu não sei. Sei que a gente recebe relatos de que está muito calor, relatos de que está muito frio. Deixa eu até cumprimentar a Jerusa, a Adri, que entrou aí também, é contato nosso ali do Sete Além. A Adri e a Jerusa são cidadãs de Sete Além, elas fazem parte ali da nossa. E eu acho que eu vi também a Bárbara Virgínia, que também é. Então, bem-vindas aí, boa noite. Então, o clima de Sete Além, cara, eu acredito que os relatos sempre coloquem de uma maneira. Tem gente que fala de sol, de calor, quando está de dia, mas também tem gente que fala que a noite é fria e quando passou para lá sentiu um cheiro e há um vento. Então, dá a impressão que é esse tipo de clima, né? Não sei. Cara, tem alguém que já morou lá e que você conheça? Tipo assim, não morou, mas que ainda mora lá? Tem alguém que, com muito tempo lá? Cara, não, assim, os relatos que a gente tem. Eu recebo relato de tudo quanto é jeito. E eu também já criei, né, muitos contos sobre isso também. Mas pessoas que ficaram muito tempo. Há relatos que a pessoa fala, passei 300 anos lá, 7 anos, 10 anos, mas é, quando elas voltam para cá, teoricamente, de acordo com os relatos, elas estão no mundo normal. Tipo assim, passou apenas uma semana, um dia, sabe? Tem esse lapso de tempo, né? Ah, sim. Opa, e aí, Dumbing Ward, que em todas as lives que eu faço, ele tá sempre aqui. Ele é incrível. E, cara, me diga uma coisa. É, você conhece bastante da história de Sete Além? Tipo assim, da história passada que eu tô falando, do passado de Sete Além. Você conhece Ah, bastante? a história histórica, né? Tá dizendo? É história histórica, sim, porque, afinal,
basicamente tudo que tem de Sete Além é tirado de você. Então, se você não soubesse, seria foda, né, mano? Mas a história é histórica mesmo. Você conhece Cara, bastante? não, assim, ó. é, Como tem gente que fala pra gente que Sete Além é um mundo, nosso mundo aqui que deu errado, então tem pessoas que têm a teoria assim, nossa, Sete Além é a Terra com um desastre nuclear, outros falam é a Terra e na Idade Média aconteceu uma coisinha diferente. Então, a gente não consegue falar assim, há 100 anos em Sete Além teve a queda de um meteoro, ou sei lá, teve um. Não dá para saber. O que a gente sabe de histórico assim, bacana é o lance da Igreja do Gancho. E vários relatos que a gente tem fala do que lá existe uma igreja chamada Igreja do Gancho, ou não sei se ela é chamada, ou se as pessoas que dizem que viram um gancho em cima dessa igreja, então chamam assim. Que também não deixa de ser um fator histórico, uma característica. Mas a gente tem pouquíssimas informações de relato e de assim, depoimentos em geral para poder canonizar alguma coisa. Esse é um problema sério. A gente não consegue canonizar, criar muita teoria. Tanto que até eu vi youtuber aí falando que o ruim de Sete Além é que não dá para você definir nada. Eu acho que isso é o bom, na verdade. Porque não dando para definir nada, a gente consegue brincar mais, se divertir mais, imaginar mais coisa. Para você ter uma ideia, tem relato que fala de pessoas com o olho amarelo. Aí tem outros que falam, não, relato, a pessoa tem a pele craquelada. Então, assim, e tem relatos que não são de Sete Além, mas a pessoa fala que é Sete Além. Quem foi, quem passou pelo relato, quem sonhou, às vezes, fala, sonhei com Sete Além. Mas como você sabe? Porque eu acho que era. Então isso é bacana também. Como a gente não tem uma definição, não delimitou muito bem os campos, ficou tudo muito aberto, o que é legal, né? O Dumbing Ward falou aqui que ele só escutou a história do ônibus, né? E eu acho que é como a maioria. Daí ele falou que as pessoas dentro do ônibus devem estar grossas com você. Só que eu acho que ele tá achando que a galera do ônibus fica lá 24 horas, tá ligado? Anos. Mas acho que não é bem assim, não é assim. Cara, pior que é, como que funcionam as coisas dos cidadãos, tá ligado? Cidadãos, tanto faz. Como que funciona isso? Como que é? As pessoas que estão lá, você falou, né, no seu relato, que elas do nada somem, não é? Alguma coisa assim? Que Não, elas do nada somem. não, no relato do ônibus elas não sumiram, elas ficaram dentro do ônibus, eu é que desci. É verdade, nossa, é verdade, porque você desceu, né? Foi mal, acabei confundindo. Então, cara, Não, mas elas moram lá mesmo? Como que seria? Elas são moradoras de lá? então, pelo relato, né, você vê que não dá nem para saber se elas moram lá. O que dá para saber é que elas não queriam que eu fosse, não é isso? Uhum. Elas falam, desce do ônibus, porque você não vai para Sete Além. Então, elas meio que não queriam que eu fosse para lá, não permanecesse no ônibus. Então, não dá para saber se elas são cidadãos ou se elas são prisioneiras. Eu escrevi um conto que foi publicado no livro Creepypasta Sete Além, que conta uma ficção do que aconteceria se eu não tivesse descido do ônibus, algo assim. Algo mais ou menos assim que eu escrevi. Então é interessante porque tem esse ponto de vista, né? Mas é ficção, eu que escrevi como alguns relatos também. Então não dá para a gente saber se aquelas pessoas do ônibus elas frequentemente iam para lá, se elas são daqui do nosso mundo, estavam presas ali, ninguém consegue teorizar. Quer dizer, pelo contrário, a gente consegue teorizar muito, mas não dá para saber exatamente, entendeu? Uhum. A Ju Dornelles, ela falou, desde pequena passo por algumas situações assim. Uma vez, junto com meus pais, uma vez junto com meus pais. A última vez que aconteceu algo, eu tinha 35 anos. Hoje com 40 nunca mais aconteceu nada. Ô Ju, mas o que, que aconteceu exatamente? Você conseguiria contar o relato? Eu não sei se tem número de caracteres, assim, máximo na live, mas se tu conseguir contar, cara, vai ser ótimo. Vai ser ótimo pra saber. E quem sabe o Luciano até faz um vídeo sobre isso também. Né? Porque, Não. porra, tem relato ajuda pra caralho. E, cara, me diz uma coisa.
Você já fez entrevista pra caralho, né, mano? Você já fez muita entrevista. É que a gente não tá no YouTube, então eu tô livre pra falar palavrão. Por mais que eu não curta muito, é o meu modo de se expressar. Então, desculpa se você não gosta muito, tá? E, cara, e você já deu muita entrevista. Teve alguma entrevista que você se sentiu ofendido? Alguma pergunta que te fizeram que te ofendeu? Não, não de jeito nenhum. É, sempre que eu já fui realmente em muitas entrevistas, podcast, já dei entrevista em rádio, rádio de fora do estado, jornal impresso, que ainda existe, por incrível que pareça. Eu nunca me senti ofendido. E sempre a pessoa que vai me entrevistar ou perguntar qualquer coisa, ela fala assim antes. Isso é padrão, tá? Em qualquer podcast. A pessoa fala, tem alguma coisa que você não quer que eu pergunte? Ou é um tabu? E eu sempre falo assim, não, pergunta tudo, 100%, fica à vontade. E geralmente as pessoas se espantam. Elas ficam, o quê? Como assim pode? Os podcasts bem grandes que eu já fui, os caras perguntaram, tem certeza? Pode perguntar o que eu falo. Ué, pode. Não pergunta a minha senha do banco, essas coisas. Mas fora isso, quiser perguntar qualquer coisa referente a Sete Além, a minha atuação, não tem problema, pode perguntar. Não tem. Nunca me senti ofendido. É, às vezes eu vou para um lugar que a pessoa não conhece muitos relatos, e é bacana isso, porque eu estou convertendo aquela pessoa, né? Tô conversando, você já conhece, a gente já conversou, né? No passado aí, a gente já conversou faz um tempão já, né? Na verdade. E então você é uma pessoa que já conhece bem a história, mas eu já fui entrevistado por podcast que o cara não estava nem sabendo o que era o assunto. Foi a assessoria que escalou a entrevista. Eu sentei lá, o cara leu o meu nome e tá, você é quem, veio fazer o quê? Não me ofende, não. É uma oportunidade a mais para conhecer a pessoa, conhecer o público dela, de boa. Cara, é porque eu me lembro, né, quando a gente conversou, eu te fiz aquela pergunta, pô, como você pode ter certeza que não é tipo um desmento, tá ligado? Que a galera acha que foi, mas aí aquilo foi sendo compartilhado e a galera achou que era. Daí eu vi um cara, né, que ele até falou pra mim, pô, como você sabe que isso não ofendeu o Luciano e tal? Daí eu falei, cara, eu não sei, tá ligado? Mas eu espero não ter ofendido. De Porque, na jeito verdade, eu nenhum. não sei. Então, cara, e, aliás, a nossa conversa foi muito boa, a galera adorou demais. E, cara, a Ju falou aqui que ela, uma vez a gente ia para Alegrete, em Poa, no Rio Grande do Sul, ela tinha 8 anos de idade. Tinha um treco que a gente que passamos do nada na estrada e. Peraí. Tinha um treco que passamos e do nada a estrada ficou amarela. Uma meia hora. Andamos, meu pai começou a achar estranho, achando que tinha pegado o lado, mas depois não fala o resto. Acho que ela tá falando. É que desculpa se eu parecer um pouquinho dislexo, tá? É que eu tenho TDAH, então para ler é um pouquinho complicado. Por conta que no meu caso, por exemplo, quando eu vou ler alguma coisa, às vezes eu leio a mesma linha várias vezes, daí eu acabo perdendo totalmente. Tá. Tinha pegado o lado errado do trevo. Voltamos até o trevo novamente, mas a rota estava certa. BR-290. E quando voltamos, a estrada estava normal. Então, pelo que eu entendi aqui, ela passou e do nada a estrada ficou amarela. Por uns 30 minutos ela andou e o pai dela começou a achar estranho. Só que depois estava normal a rota, ela estava na mesma estrada. Então, cara, você já ouviu falar de relatos onde a estrada estava amarela? Especificamente amarela não, mas esse tipo de shifting, né, que eles falam, que é essa troca de universo, troca de realidade, sei lá, a pessoa está andando, seja de carro, seja de ônibus, seja a pé, seja de avião, de barco, e aí ela percebe que o ambiente muda, o, o chão ou a água onde você está muda, tudo muda lá. É isso que acontece geralmente nos relatos mais comuns, né, essa troca, né? Só que geralmente ainda a pessoa passa num túnel ou entra no elevador, algo assim. Agora o dela foi legal que foi meio que corrido, né? Foi fluido. E sobre você perguntar do Sete Além, seu amigo, né, comentou com você que Sete Além pode ser um surto, né? Uma coisa. Cara, todas as teorias que
me aparecem, eu gosto e todas eu valorizo, principalmente as mais realistas. Ontem eu contei um relato que, no final, eu dei as teorias que eu acho que podem ser as coisas que tinham acontecido no relato. E a principal teoria minha, a primeira, era sempre a mais racional. É sempre assim, ó, a pessoa mentiu, charlatão, tá querendo me enganar, por isso que mandou esse relato. Aí a segunda teoria é, não, a pessoa não mentiu, mas ela teve a impressão de que aquilo aconteceu. Aí depois a gente vai para o campo do. Mas primeiro eu sempre corto pelo. E isso até irrita as pessoas, porque sete além na mão de outra pessoa, ela já ia direto para o lance sobrenatural, né? Para Sim. ganhar público. Eu não, eu vou bem pelo racional e isso irrita demais o público. Até os meus amigos mesmo ficam bravos com isso. Cara, mas tá certo, você tem que descartar tudo que pode, né, mano? Até porque, sei lá, por exemplo, quando alguém fala, mano, eu fui teleportado para um outro universo, cara, é uma parada que você tem que pensar muito, tá ligado? Normal, você tem que pensar muito, você tem que pensar, cara, então, será que isso aconteceu de verdade? Por conta que tem bastante casos até de outras pessoas que viajaram, da galera contando. Mas daí o que que acontece? A maioria nunca vai saber se é verdade ou não, porque é uma coisa muito difícil de provar, tá ligado? É uma coisa muito difícil de provar. Mano, em algum momento você deixou de desacreditar em você mesmo e desacreditar na sua história? Em algum momento você falou, Não, cara, o que eu vi talvez não seja verdade. não, não, não. O meu relato, ele é o único relato que eu ponho a mão no fogo, que eu digo que 100% que eu confio e tenho certeza. É o único. Cara, cara, mas Inclusive, o meu é super simples, né? O meu relato não é nada especial. Vamos supor, você está na sua cidade, eu esqueci, qual é a sua cidade? Rio Claro, São Paulo. Rio Rio Claro. Claro. Tem Rio Claro, aí você pega um ônibus, fala uma cidade vizinha. Cara, vamos pra Santos. Santos é o lugar onde todo mundo. É que aqui não tem praia, daí todo mundo vai pra Santos. Não, mas fala uma bem perto. Cara, A uma cidade perto aqui é Itapira. de Itapira. Então vamos supor que eu, que não conheço nada, vou te visitar em Rio Claro. Aí a gente conversa, tal, assim, oh, vamos aí, almoço na tua casa. Eu falo, cara, vou embora. Aí eu entro num ônibus e a galera, todo mundo se conhece. É um ônibus que Sim. todo dia vai Rio Claro e Itapira e volta. E quando eu entro, a mulher fala assim: você não vai para Itapira, vai? Desce desse ônibus. E eu falo: caramba, eu tô indo para São Paulo, não tô indo para Itapira. O que aconteceu? Eu vou descer. E eu desço. É a mesma coisa que o relato do Sete Além. Só que Sete Além não existe no nosso mundo. Só que o meu relato ele é tão simples quanto isso. Eu entrei num ônibus, ouvi uma palavra, fui meio que expulso do ônibus e desci. Então, e eu acredito, porque eu sei que isso aconteceu, isso é provado na minha vida. E depois eu comecei a usar a palavra para mim em todas as coisas. Então, esses são os relatos que eu acredito 100%. Quer dizer, esses não, esses. Ah, Luciano, então você duvida dos outros relatos? Por exemplo, a Juliana contou agora? Não, não duvido de jeito nenhum. Eu respeito todo mundo. Então, a moça acabou de contar um relato aqui pra gente, a Juliana, a Ju Dornelli. Eu não Uhum. vou pegar em dúvida dela, eu respeito ela e acredito. Eu acredito porque se você também me contar um relato, eu vou acreditar, eu te respeito a ponto de acreditar. Agora, pôr a mão no fogo é outra história. Porque assim, eu posso pensar assim, ó, o Lorenzo, a Ju Dornelles ou o Lorenzo estão me falando a verdade. Mas às vezes eles se enganaram. É que nem eu pegar e falar assim, pô, ontem de madrugada eu saí na rua e vi um OVNI. Putz, eu vou contar para minha esposa. Eu conto para ela no dia seguinte, ela vai falar assim, ó, eu acredito que você acredita que é um OVNI. Mas eu não vi. Pode ser um balão, pode ser um avião, pode ser um meteoro, porque eu não estava lá e não tinha jeito de eu dar minha opinião. Mas eu acredito que você acredita. E é isso que eu Uhum. falo. A gente contou um relato incrível aqui. Muito bacana. Só que eu acredito nela em respeito a ela. Se você me contasse, eu também acreditaria em respeito a você. Mas eu não consigo pôr a mão no fogo. Assim como eu só consigo pôr a mão no fogo no meu relato. Se você virar para mim e falar, Luciano, você não entendeu,
cara. Você acha que era sete além? Ah, tem teorias assim, eu vou até contar aqui, nunca contei em nenhum lugar. Tem um cara que ele fez uma pesquisa e falou que existe uma loja maçônica lá perto da onde eu peguei o ônibus. E que eles fazem muitos eventos que poderiam utilizar esse nome, que usasse sete ou além. Ou, ele falou que usa junto. E ele falou que essas pessoas do ônibus, às vezes, eram funcionários que estavam indo trabalhar, porque ele mesmo já trabalhou em festas de servir buffet. Buffet, o cara era garçom. Então ele falou que às vezes as pessoas me olharam e falaram assim, você não vai para Sete Além, vai, querendo me falar do evento fechado que ia ter. Entendeu? Então, muitas teorias são possíveis. É lógico que nada explica como que todo mundo do Brasil me manda relato hoje, né? Ou mandava na época do Orkut. Isso ninguém explica. Isso é realmente um fenômeno. Mas é só para explicar como a coisa é pé no chão, entendeu? Cara, se todo mundo. Vamos fingir aqui que todo mundo inventou essa challenge. Eu não tô dizendo que inventaram, mas eu tô falando, vamos fingir aqui que todo mundo inventou. Por que você acha que a galera inventaria um cenário pós-apocalíptico? Boa pergunta. Não dá nem para essa. É uma questão que a gente tem que filosofar. Ó, a Ju Dornelli está falando que ela sentiu alívio quando viu o meu relato no Assombrados. Muita gente fala a mesma coisa. E quando a gente conta um relato que é uma experiência que é assim, sobrenatural, fora da realidade, quem teve outra experiência semelhante, tipo a Ju Dornelli está falando agora, a pessoa se sente acolhida, né? Porque ela fala, pô, eu não estou sozinha. Outras pessoas passaram por algo parecido. Agora, respondendo o que você falou aí, por que que as pessoas veriam, encontrariam ou inventariam, opa, apagou a luz aqui, inventariam um mundo apocalíptico, né? Sim. Também não sei, né? Não teria uma lógica, né? Isso. Por que que todos simultaneamente criariam um mundo apocalíptico? Não tem muita explicação. Sim, a Ju falou aqui, por que depois da estrada do elevador e de outro com meus filhos, algo tem. Agora pode ser uma sintonia, tipo, onde as que sintonizamos na mesma, assim, onde a gente está sintonizado com aquele universo, acho que é isso. Aliás, eu ia fazer essa pergunta. Eu ia fazer uma pergunta parecida, eu ia te perguntar, por que você acha que a gente estaria indo para lá? É exatamente o que a Ju falou aí, né? Eu acredito que tem a ver com sintonia, né? Como tudo na vida, né? Por que que duas pessoas são vizinhas e uma adora a cidade, o bairro, e a outra odeia? As duas vivem em bairros diferentes, apesar de serem vizinhas. É porque uma tem uma sintonia e a outra. Mas isso é uma coisa muito simplória de explicar, né? Nós estamos falando de outro universo, né? Uma coisa muito mais ampla. Mas a sintonia começa aí, né? Começa pequenininha, começa naquele negócio, pô, eu me dou bem com aquela pessoa, não me dou bem com essa outra, e você é o contrário, a gente tem sintonia. Começa aí, mas imagina isso exponencial, assim. Eu acredito que esse shift aí seria isso que a própria Ju Dornelli descreveu, na mesma onda, na mesma sintonia. É o que eu penso também, e você falou. Você acredita que Sete Além pode, em algum momento, não sei se já chegou nisso, a fazer parte de uma parada quase que do folclore brasileiro? Uma parada clássica? Assim, que todo mundo tá falando? Todo mundo fala pro seu filho. Você acredita que pode chegar nisso? Ou se já chegou, não sei. Ainda não chegou 100%, mas é para isso que a gente trabalha. Eu tenho orgulho de estar encabeçando esse movimento Sete Além, para que Sete Além vire, consolide-se como uma, assim, quem teve experiência sabe, quem não teve, goste e considere como uma lenda urbana, uma creepypasta, uma coisa folclórica. Eu tenho certeza que, tipo, eu estou emplacando um conceito que muita gente nova vai vir gostar e consumir,
e se divertir falando disso, passar medo falando disso, e nunca teve nada assim no Brasil. Então é sensacional. Eu acho isso muito legal mesmo. É, tem gente que usa Sete Além como adjetivo para falar, para se referir a coisas ruins, nefastas, né? Ah, isso eu tive uma experiência muito Sete Além ali. Tem gente que usa Sete Além para falar quando a coisa perdeu, sumiu. Então, você entra no Reclame Aqui, por exemplo, escreve Sete Além lá para buscar, você vê gente falando assim: ah, comprei tal coisa em tal loja e o pedido não veio, acho que foi para Sete Além. Então já virou um jargão de coisas perdidas, assim, de universo paralelo, mundo sombrio. Isso é muito legal. E muita gente está, cada vez mais pessoas estão gostando desse conceito, achando interessante por ser até brasileiro, né? Então isso é muito legal. Ah, mano, que da hora. Aliás, o Júlio Melo falou, Lourenço, sua voz é de outro mundo. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Na verdade, eu tinha muito preconceito com a minha voz, tá ligado? Eu me lembro quando eu era criança, cara, eu queria fazer uma cirurgia pra mudar de voz porque eu odiava, tá ligado? Daí um dia minha mãe, ela falou pra mim, tá, mas se você mudar de voz, por exemplo, cirurgias fazem sua voz ficar mais grossa. Talvez a sua voz você não vai gostar. Talvez não combine com você. Daí eu falei, daí ela falou, tu realmente gostaria de mudar de sua voz? Daí eu pensei, cara, quer saber? Ia ser chato pra caralho mudar minha voz. Ia ser cansativo, eu ia gastar dinheiro pra uma coisa que eu nem sei se eu ia gostar. Tá ligado? Então daí eu pensei, cara, quer saber? Eu não vou mudar não. Só que eu passei muito tempo odiando. E daí a galera, depois de um tempo, depois que eu comecei a gravar as coisas, o pessoal ficou falando, caralho, sua voz isso. Daí eu falei, cara, tá, minha voz é diferente o bastante pra galera reconhecer em um segundo. Minha mãe, ela mesmo falava que em 1 quilômetro, se eu falasse qualquer coisa, ela saberia que era eu, tá ligado? Porque eu também falava, eu falava muito gritando também. Então minha mãe, ela reconheceria de boa, e eu gosto disso, tá ligado? Da galera reconhecer. Entende? A minha opinião é que assim, voz realmente o jeito que você tem a sua voz, o jeito que você coloca você, eu, todo mundo, é a nossa identidade, faz parte da nossa característica. Sim, exatamente. Então, quanto mais as vozes são parecidas, menos personalidade você consegue atribuir àquela pessoa. Sim. Tenho certeza que se você me ligar, eu vou falar, pô, eu te reconheço na hora, Lourenço. Você talvez não reconheça a minha voz, ou talvez até reconheça porque já ouviu bastante, mas muitas vezes a minha voz está dentro de um padrão X que é mais comum. 90% do range da nossa voz é respiração, é contração de corda vocal. Então, cirurgia realmente existe para troca, realmente não seria bacana para você, porque te atribui uma personalidade, você ainda trabalhando com comunicação, gostando de comunicação, você tem que usar isso como vantagem, que nem você faz já. Você é um cara que com a sua voz, você conseguiria facilmente trabalhar numa rádio. Sim. Porque a pessoa escutando, ela já tem a sua identificação na hora. Só que assim, junto com a voz tem que ter a personalidade. Ainda mais hoje em dia, que é mundo de inteligência artificial, não adianta só ter o instrumento, tem que ter também a personalidade. Então vamos supor que você vire um radialista que vai falar de música. Você vai ter sua opinião de música lá, então a pessoa vai falar, todo dia às 18 eu quero ouvir o Lourenço falar das novas bandas na rádio tal. Aí ela se apega àquilo, a sua voz e as suas ideias. É isso que é o essencial. Sim, Então, cara, esquece isso aí. Esquece, não muda de voz. Só trabalha o que você precisa trabalhar como todo mundo precisa para... deixa eu pegar algum trejeito para melhorar o que eu já tenho. O instrumento que eu já tenho. Sim. Entendeu? Concordo pra caralho. Cara, antes da gente voltar ao assunto que a gente tava antes, eu vou responder aqui a Drai, ou Dri, acho que é Dri, né? A gente tá no Brasil, então vou falar Dri mesmo. E ela perguntou aqui se isso tem alguma coisa a ver com o TDAH, o fato de falar alto. Na verdade tem, por conta que eu não consigo perceber quando eu tô falando alto, tá ligado? Às vezes eu falo tão alto, mas tão alto,
que, assim, a minha porta aqui tá fechada, né? Daí eu saio daqui e minha mãe fala, puta que pariu, hein, mano? Pô, tava escutando tudo que você tá falando e ela tá lá na sala, ou tá no quarto dela com a porta fechada. Às vezes minha mãe, ela tem que tocar aqui porque ela fala, puta merda, mano, você tá gritando, cara. E, tipo, pra mim, eu não tô... se eu não me controlar, eu começo a gritar. Eu não consigo falar baixo. O meu falar baixo. Meu falar baixo é assim, tá ligado? Meu falar eu não consigo falar baixo. E isso é foda. E se eu não me controlar, cara, eu começo a falar muito rápido e eu começo a falar assim, tá ligado? E isso é muito foda. Mas sobre a minha voz é mais por conta. Pode ser por conta do meu hipotiroidismo. Porque eu tenho hipotiroidismo e isso afeta tudo. Mas, enfim, a Ju, ela falou aqui. Sindri, e também ela tem a parada de sumir várias coisas. Ela também tem isso. Isso também é uma parada que tem muito na parada sobrenatural. Sumir as paradas do nada. Isso eu achei até que fossem espíritos, como ela falou, né? Depois que eu li um livro do James Van Prague, ele explicando sobre as coisas que somem. Cara, isso daí existe muito, mas é mais parado sobrenatural. Você já ouviu falar alguma vez sobre essa coisa de um outro mundo, tá ligado? Ele influenciar no nosso ao ponto das coisas da nossa casa, do nosso dia a dia sumirem do nada? Porque seria muito estranho. Imagina só, você vai para um outro mundo e você encontra algo totalmente aleatório de uma outra pessoa. Tipo, é um diário de uma pessoa que é daqui. Isso poderia acontecer? Ó, tem duas respostas aí. Uma é o que eu acredito e outra o que eu já recebi de relato. Os relatos contam que essa transição aí é possível, sim. Não estou dizendo que todos os guarda-chuvas e canetas Bics que a gente perdeu tá em Sete Além, não é isso não. Mas os relatos falam sobre isso. Agora, a minha opinião é que todos os mundos é tudo um mundo só. Então, a gente está tudo na mesma dimensão, na mesma dimensão, só que não é nem a mesma dimensão, usei o termo errado, mas vamos dizer assim, o que nos separa são só barreiras de vibração e dimensionais mesmo, mas todo mundo está junto. Então, esse intercâmbio eu acho que seria possível. Isso eu achando, não é relato não, estou na minha opinião. Só que ao mesmo tempo, a gente também teria que encontrar aqui no nosso mundo muitas coisas de outro mundo, né? E aí cai naquela teoria assim, quem sabe a gente já não encontra, né? Então, Uhum. mas eu vejo muita gente falar de objeto sumir e tem duas teorias. Tem gente que fala que o objeto sumiu mesmo e tem teoria que fala que o objeto saiu da sua consciência, o que faz todo sentido também. Faz todo sentido. Porque duas pessoas conseguem, uma acha todos os objetos, a outra não enxerga o mesmo objeto que está no ambiente. É O isso. cérebro, meu, tem uma preparo para algumas coisas. Aquela história que você já sabe do Sara, né? Chama Sara? Não, Sara. Sistema, agora não vou lembrar a sigla toda, mas enfim, é um filtro que a gente tem no cérebro que ele faz com que você veja apenas o que você quer ver. E o que Ah, você não quer é invisível. Por exemplo, a gente que mora aqui em São Paulo, eu moro em São Caetano do Sul, mas é grande São Paulo. A gente não escuta o som da cidade. Existe a estática de toda a cidade. Toda cidade grande que tem prédios e carros tem estática constante, 24 horas, até de madrugada. Só que o nosso ouvido ele é acostumado ao cérebro, na verdade, é acostumado a desconsiderar esse barulho. Então, eu não sabia. SAR, esse sistema, sistema, puta, tá na ponta da língua, cara, não sei o que, reticular. Esse sistema ele faz você desligar aquilo que não te interessa e focar naquilo que interessa. Tanto que a pessoa que é da cidade grande vai para uma cidade mais calma do interior, ela fica até, nossa, minha cabeça parece que aliviou. E o contrário acontece, que a pessoa que é de fora vai para a cidade grande, o cérebro tem que fazer isso aí, né? E aí, por exemplo, se a mulher está grávida, ou se você tem uma esposa, uma namorada e ela está grávida, ou se a pessoa é mulher e está grávida, ela acaba vendo muita mulher grávida. Isso é muito engraçado.
você fala assim, pô, meu, todo mundo tá esperando filho. É muito engraçado. Normalmente você, por exemplo, você não vê mulher grávida na rua. Você fala, não tô vendo. Você vê uma, vê duas. Se você tiver com uma namorada ou uma esposa e ela tiver grávida, cara, você vai ver grávida em tudo canto. Você fala assim, tá tendo invasão de grávida, mas não é. Sempre teve. Outra coisa, por exemplo, você fala assim, pô, vou comprar um carro. Aí você entra na internet, pesquisa o carro que você quer, pesquisa vários carros. Pô, você olha modelo, olha motor, pesquisa, 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 e fala, cheguei, eu quero esse carro aqui. Aí você vai dar um rolê na sua cidade, de ônibus ou de carro também, você vê que muita gente tem o carro que você quer. Você fala, caramba, todo mundo decidiu comprar o carro que eu escolhi, mas não é. Sempre teve, você não estava ligado. Mesma coisa, cachorro, a pessoa fala, eu quero um cachorro dessa raça, não sei o que, né? Aí ela vai na praça e vê um monte de cachorro daquele. Apareceram depois? Não, é porque o seu cérebro passou a aceitar aquela realidade. Então, muitas vezes, você consegue abstrair coisas que estão na sua frente ou enxergar. É interessante isso. Isso é interessante porque você para e pensa assim, ó, o peixe não enxerga água. Ele não sabe que ele está na água. Ele não enxerga. A água é tudo para ele. A água é o mundo dele. Então a gente tem coisa que a gente não enxerga. Que o nosso cérebro, desde bebezinho, é acostumado a ignorar. Pensa nisso, que bizarro. Quanta coisa deve ter que a gente não enxerga. Sim, cara, é estranho pra caralho, mano. Aliás, a Bri perguntou aqui se isso é científico. Se o que você falou é científico. É, quais informações? Se ela está perguntando desse filtro, desse sistema, sim, esse sistema ele é provado pela neurociência e por cientistas dessa área que trata cérebro, trata psicologia também. Pode dar uma pesquisada do SAR ou SARA, que é sistema não sei o que reticular, esqueci sempre a palavra do meio. E por conta desse sistema, você programa o seu cérebro. Inclusive, muita gente critica, por exemplo, você ficar mentalizando coisas e tal. Mas ajuda muito você mentalizar, porque você vai ver aquilo que você programar seu filtro para ver. Então, se você busca uma oportunidade de alguma coisa, se você programar seu cérebro para enxergar as oportunidades que já existem, você vai enxergar. E é engraçado que os caras conseguem quantificar isso. Então, os cientistas falam assim, nosso cérebro recebe, exemplo, tá? Não lembro direito o número, 20 bilhões de estímulos em todos os sentidos a cada segundo. Mas ele não suporta isso, ele suporta 8 bits de informação por segundo. Então, ele suporta muito menos, então é um filtro. Por exemplo, Sim. Você sabe que a sua pele, ela desliga, você não percebe isso, mas a sua pele desliga os pontos de contato. Senão, você está sentindo a sua roupa o tempo todo. Você não sente, você não fica sentindo a meia, a cueca, a calça, a camiseta, você não fica o tempo todo sentindo. Inclusive, se você raspar os pelos assim do corpo, você põe uma roupa, fica estranho, né? Fica, ai, nossa, eu tô sentindo muito. Mas depois para. Porque o cérebro fala, beleza, essa é a nova realidade, pronto, acabou. Já não liga mais. Esse sistema é científico mesmo, é pra gente sobreviver, não ficar louco. É que nem a memória. Você não consegue lembrar de tudo ao mesmo tempo. Você só lembra do que é seletivo para não ficar louco, para não enlouquecer. Sim, sim. Deve ser muito estranho você lembrar de tudo também, né? Até porque imagina, você vai lembrar de muita coisa inútil, cara. Ninguém faz coisas úteis o tempo inteiro. Você só vai se lembrar de coisa inútil, tá ligado? Eu acho que o cérebro, por exemplo, se você faz muita coisa, a mesma coisa várias vezes, ele só resume isso em uma lembrança só. Tá ligado? Por exemplo, vamos dizer que você fica no computador por vários anos, tá ligado? Você mexe no mesmo site vários anos. Ao invés de ter várias lembranças daquele site, você só tem uma só, porque tu tá fazendo aquilo várias vezes, entende? Então, dá pra resumir. Basicamente um resumo. E, cara, me diz uma coisa, com essa coisa do sete além, por que você acha que a galera mantém as lembranças de um outro universo, tá ligado? Porque
sei lá, eu acho que se você tá em outro universo, eu acho que as memórias só iriam funcionar lá, né? Esse tipo de memória. Não iriam vir pra cá, afinal são regras diferentes. Não, não sei. Não sei. Porque uma coisa é a consciência, outra é a memória. Eu acredito que é que nem o sonho. Tem sonho que você lembra, tem sonho que você não lembra. Muitas vezes nós podemos. é, Isso até gravei um vídeo já sobre isso, várias vezes eu falo sobre isso. Eu acredito que a gente troque de universo a todo tempo. Só que a memória, ela acompanha a consciência. Então, assim, a sua memória, ela vai te acompanhar. Você mudou de universo, a sua memória vai para aquele universo. Mas acontece às vezes que ela não acompanha direito. E aí acontece de você lembrar. Então, eu, você, mais um monte de gente, podemos ter ido para Sete Além, a gente não lembra. Só que se der algum gap de memória, a gente vai lembrar. Por conta disso, acontecem fenômenos que nem o efeito Mandela, de você ter uma lembrança clara de uma coisa que não é verdade naquele universo que você está. Eu Sim. recebo relato de pessoa que fala assim, cara, eu era mais alto que o meu vizinho até ontem. Hoje ele é mais alto que eu. Ele não cresceu nada, é porque eu vi fotos e ele sempre foi mais alto que eu. Mas eu tenho memória nítida dele ser mais baixo. Ou, apareceu uma pinta no meu rosto, eu fui falar com a minha mãe falou, não, você sempre teve. Eu fui olhar minhas fotos e eu sempre tive mesmo. Eu comia em tal lugar e achava a comida ótima. Do nada, aquele gosto me causa raiva, não gosto mais. Por quê? Às vezes, você trocou de universo, mas a sua memória não acompanhou. E aí você Uhum. fica com esse gap. Você fica percebendo. Então, às vezes, você vê uma coisa acontecer, uma notícia, você fica chocado. Putz, eu não acredito, meu, isso é o fim do mundo, eu não acredito que aconteceu isso. Aí você vai contar para uma pessoa, a pessoa fala assim, aconteceu, não liga. Aí você fala, peraí, ninguém liga? Eu achava que se isso acontecesse, seria o fim da picada, o fim do mundo. É porque você veio de um universo onde seria o fim do mundo. Mas agora a sua consciência está assentada num universo onde isso não é tão importante. Assim, é tipo aquele E às vezes sentimento. acontece. Oi? Pode falar, pode falar. É, Não, eu e ia aí, falar que. Não, pode falar, foi mal. não. Tá, fala. Agora é você. Vai lá. Cara, não, eu ia falar que é tipo aquele sentimento de você ver alguma coisa e daí você pensa, assim, cara, eu já vi aquilo, mas daí você vê que, tipo assim, aquilo é algo novo, tá ligado? É algo novo que nunca estreou, daí você pensa, caralho, mano, mas eu tenho certeza que eu já vi isso. Entendeu? Eu já vi isso antes. E é tipo isso, né? É basicamente isso, o sentimento de você ter visto alguma coisa que nunca existiu. sim, o déjà vu lá que eles falam, né? Do déjà vu, sei lá. Que as pessoas É, falam, você tem aquela sensação de que você até sabe o que vai acontecer. Então, eu já passei por isso. Isso aí até tem uma explicação neurológica. Eles falam que, na verdade, é um gap de velocidade na comunicação dos neurônios. Alguns falam, como se fosse uma teoria. Você vê alguma coisa, aquilo é registrado e vai para a memória, antes da atenção perceber que você viu. Quando a atenção percebe que você viu, ela vai ver, bate na memória e fala, ué, já tem isso aqui. Aí você sim, fala, mano, eu lembro disso. Lembra não, é a primeira vez que você vê. Essa é uma explicação neurológica e faz todo sentido. sim. Então eu sempre prefiro aquilo que é científico e faz sentido. Mas Uhum. tem coisas que me dá a impressão que vai além. Como eu te falei agora, uma pinta, uma cicatriz, coisas mais bizarras ainda. Pô, eu tinha certeza que tal pessoa morreu. Fui até no velório. Não sei, a pessoa está viva, está correndo. E Cara, tem assim isso sempre. cara, e assim, você falou déjà vu, né? Teve uma coisa que aconteceu comigo, cara, não foi déjà vu, foi uma porque assim, né? Eu tinha acabado de acordar, né? Eu tinha acabado de acordar e daí meu pai ele estava em casa, né? Meu pai ele tinha acabado de chegar de viagem e daí ele e minha mãe saíram para comprar camisas. Daí ele veio
Ele trouxe lá umas camisas e botou em cima da cama. Daí ele falou, qual que tu prefere e tal. Isso daí era um sonho, né? Eu tinha acabado de acordar desse sonho. Cara, e daí eu me lembro que daí, tipo assim, eu acordei e daí meu pai, ele chegou de viagem, né? Meu pai tinha chegado de viagem, comprado umas roupas, e daí ele foi lá, botou as roupas em cima da cama e falou, cara, qual que você prefere? Entende? Foi a mesma situação do meu sonho, que tinha sonhado 2 segundos atrás. Cara, era a mesma roupa, a mesma coisa, até falei pra ele, ué, mas isso já não aconteceu? E daí ele falou assim, o que aconteceu, cara? Eu acabei de comprar essas roupas. Daí eu falei, caralho, mano, mas que estranho, mano. Porque eu jurava que isso tinha acabado de acontecer, tá ligado? Foi a mesma roupa, foi a mesma situação. E, cara, foi muito estranho, ao ponto de eu falar pra ele, cara, mas isso acabou de acontecer, mano. Daí ele, não aconteceu, eu acabei de voltar. Daí isso foi muito estranho. Isso não foi um déjà vu, porque eu literalmente tinha acabado de presenciar. Isso é muito bizarro, mano. Você escuta relatos de qualquer cunho ou você só recebe relato de Sete Além? Recebo relato de tudo quanto é assunto. Inclusive, Cara, qual agora foi eu vou assim? começar a contar mais. Qual foi uma parada assim mais estranha que você já ouviu? Claro, teve muita coisa estranha, né? Eu tô falando assim, a mais estranha é aquela que você fala, cara, sei lá, é a menos fanfic que eu já ouvi na minha vida, tá ligado? É a menos, é, o É, mais crédulo, né? as mais estranhas, não sei dizer a mais estranha, é difícil. Eu que nem escolher um filho, né? Mas ontem eu contei uma bem bizarra mesmo, assim, o pessoal ficou tudo com mal-estar lá, quem estava assistindo, tá no canal até hoje, até agora, quer dizer, bombando lá. Eu contei ontem na live, porque a menina, ela mudou, ela era novinha, 7 anos de idade, ela foi para a família dela mudava muito, então ela foi para Minas Gerais, numa cidadezinha pequena, e ela, o pai dela, a mãe dela e a irmã conheceram uma outra família lá, ficaram amigos, tá? E a família tinha uma filhinha também da idade dela, elas ficaram brincando. Isso aí durou assim, ela ficou morando um tempão ali, e só que ninguém na rua gostava deles, tratava a família dessa menina aí que tá contando a história muito mal, olhava feio para eles e tal. Até que o pai dela teve que se mudar novamente, e eles mudaram e se despediram daquela família. E isso foi nos anos 80, e o pai usava uma câmera de VHS, ele até filmou a festinha da menina lá da vizinha, que era a única que dava atenção para ele. Só que aí, recentemente, ano passado, essa menina de 7 anos, que agora já é adulta, foi para Minas Gerais no trabalho e aí ela quis visitar aquela cidadezinha para ver como que tá a casa que ela morou. E a casa já tinha sido demolida, virou um estacionamento. Aí ela quis visitar a casa da amiguinha. Chegou lá também, tá demolida, tá tudo quebrado, um terreno baldio. Ela ficou triste de não reencontrar a amiguinha, a família, né, da amiga. Só que aí veio uma vizinha e falou assim: eu lembro de você, a gente lembra da sua família e a gente não olhava na cara de vocês porque vocês eram muito estranhos. Aí, não, estranho eram vocês. Não, vocês eram estranhos, porque vocês vinham aqui nesse terreno vazio aqui e ficavam falando com o vazio, interagindo com o nada, como se tivesse gente aqui. A menina, não, morava uma família aqui, eu brincava, eu era pequenininho, eu dormi nessa casa, eu comi, eu jantei, almocei, minha família morou, brincou aqui, meus pais eram amigos dos pais da menininha. Os vizinhos falaram, não, nunca teve ninguém aí. Vocês vinham sozinhos aqui, ficavam no meio desse terreno aí, desse mato, interagindo com o vazio. Aí quando ela voltou para casa no dia dos pais lá, ela teve a oportunidade de falar com a família dela, ela contou isso aí, né? Falou, ó, aquela família lá, o povo da cidade fala que não existe, mas é mentira deles, né? Aí o pai falou, não, existe, pô, eu lembro deles. Mas vamos matar a curiosidade. Pegou um VHS para assistir e não tinha família. No VHS era tipo a menina sozinha brincando, cantando para a mãe, cantando parabéns no meio do entulho. Muito bizarro, achei bem assustador. O pessoal tá até aqui, ó. A Jerusa escreveu: esse relato ontem me causou náuseas. Isso porque eu pulei umas partes aí que eu nem quis contar mesmo, que são uns detalhes bem pesados. Mas esse é um que mexeu bastante. Eu acho
esses casos bem impressionantes, na verdade, tá ligado? É porque eu passei minha vida inteira escutando esses relatos estranhos. Então, pra mim, relato assim já é mais impressionante do que dá náuseas, tá ligado? Porque eu penso, cara, é uma parada, porra, pra muita gente pode ser bizarra, mas eu considero impressionante porque, porra, você não sabe com quem a pessoa tá falando. Entende? Ela pode estar falando com alguém de verdade, com alguém que já morreu, tá ligado? Pode ser muita coisa. Entende? Aliás, aqui a Jerusa falou. Eu me lembro de uma cicatriz enorme na minha panturrilha. Eu lembro do acidente que causou essa cicatriz. Eu tinha uns 12 anos, mas minha mãe disse que nunca aconteceu. E eu não tinha essa cicatriz. Cara, eu me lembro que o meu avô, né? Eu não conheci meu avô, mas eu já vi foto dele. Eu me lembro que ele era cadeirante, tá ligado? E eu sempre falo isso pra minha mãe. E minha mãe fala, puta merda, cara, ele não era cadeirante, cara. Eu falo, tá, mas eu vi uma foto dele cadeirante. Cadê a cadeira de rodas? Da minha mãe assim, cadê a cadeira de rodas? Mas nem tinha cadeira. Eu falo, se não tinha cadeira, porque tava numa cadeira de rodas. Cara, e, tipo, isso daí eu me lembro dele com cadeira de rodas. Hoje em dia eu falo só pra irritar minha mãe mesmo. Só que, tipo assim, mas, eu me lembro dele de cadeira de rodas, mas ele nunca usou, tá ligado? E, cara, tem alguma história com você de algo que você se lembrava, mas na verdade aquilo nunca existiu? Tem várias, mas uma que eu sempre pegava no pé dos meus pais é que eu falava para eles assim que quando eu era pequeno, eles compravam Yakult, sabe, sabe a moça que vende Yakult de porta em porta? Tá, tá. Sim. Sempre tem isso. Não, não, sim. E eu lembro que eu falava para minha mãe assim, você comprava uns Yakults normais e às vezes você comprava um grande. Ela falou, nunca comprei esse grande. Eu falei, não, comprou sim. Aí eu tava uma vez num churrasco de família, já era adulto já. Comentei com meus primos isso, e eles falaram, cara, isso nunca aconteceu, nem existe esse Yakult. E eu tinha contato com pessoas da indústria e eu comentei sobre isso, os caras, não, nunca existiu. Mas eu lembro nitidamente. Não, hoje em dia eu acho que existe. Mas eu lembro nitidamente de na época não existir. Não, na época existia quando eu era novo. Isso aí hoje em dia tem até litrão, tem um monte de tipo. Mas na época que a mulher vendia 2 tamanhos, nunca existiu. E isso aí era, para mim, era uma certeza muito grande. Entre outras coisas, por exemplo, programa de televisão, que eu falava, eu assistia tal programa, e sempre falava, não, esse programa não existe, estou inventando. Eu tenho vários casos assim também, que é como acho que foi a própria Ju que falou, aqui, Ju Dornelli, que é efeito Mandela, né, que eles chamam. Aliás, a Dani falou, né, que agora você tem esse Yakult. Cara, você provavelmente deu a ideia pros caras fazerem. Os caras pensaram assim, mano, como a gente não tem tanta ideia de fazer um Yakult grande? Mano, você deveria processar os caras, mano. Você deveria processar. Cara, e aliás, assim, de todos os projetos que tu tá fazendo hoje em dia, tá ligado? Porque eu sei que você tá fazendo coisa pra caralho, né, mano? Qual que é, assim, a coisa que tu mais tá curtindo fazer e uma coisa que você queria fazer faz muito tempo? Eu não consegui ouvir, que acho que deu um problema aqui no fone. Repete a pergunta. Tá bom. A pergunta foi, qual que é a parada que tu tá mais curtindo fazer hoje em dia dos seus projetos? Eu tô mais curtindo? Sim, sem você ficar contando uma história no YouTube. Pera, o quê? Repete? Oxe, cara, travou. Ou ele travou, eu travei, né? E aí, galera, quem que travou? Eu que travei ou ele que travou? Voltei, tá me vendo? Tá. Pô, mano, eu tava em dúvida se era eu ou você. Começou a tocar uma música aqui do nada no celular. Só os caras, são os agentes de preto mesmo, querendo te interromper. Tá, pode falar. Qual que é o seu... Spotify, começou do nada aqui. Tá. Cara, de novo, mano. Spotify tá querendo... A galera do Spotify tá querendo te matar, mano. Toma cuidado. Mas você perguntou
Você perguntou o que mesmo? Eu perguntei dos seus projetos, dos projetos que você está fazendo. Qual que tu tá mais curtindo fazer? Eu estou gostando agora de dedicar totalmente ao canal, a continuar trazendo relatos. Eu vou variar mais os relatos agora, não vai ser só relato de Sete Além. Criar conteúdo mais constante e também a expansão da mídia Sete Além, né? Para outros canais, para outras coisas, para cinema, para... Eu já estou fazendo a revista Sete Além também. Então, mas a revista ela está online apenas, mas logo eu estou tentando fazê-la impressa. Então é isso. Esses são mais ou menos os planos assim. Cara, a gente já tá chegando aqui há quase 1 hora, tá? Então a gente vai acabando por aqui. Aliás, cara, você tá travado aqui. Não, você... Ah, é? Eu não sei se tu percebeu, mas você tá travado aqui. Tá literalmente carregando sua tela e não vai. Mas Spotify tá... O meu áudio tá aparecendo normal, né? Meu áudio seu áudio tá normal, seu áudio tá normal. É só o Spotify querendo te interromper mesmo. Ah, não. Então, cara... Beleza. Tudo beleza. Cara, já que a gente vai encerrando por aqui, eu tenho uma pergunta pra te fazer, que é, cara, quais são os 3 filmes que você recomenda? Pode ser qualquer coisa. Se você pudesse recomendar 3 filmes, qual que seria? Aliás, Fernando Bolivar, fica tranquilo, mano. Eu e o Luciano, eu pretendo gravar mais vezes com o Luciano. O Luciano é maravilhoso. Então, Luciano, me fale, quais são os 3 filmes que você recomenda? Qualquer um. Cara, eu recomendo que as pessoas assistam. Beleza Americana, Esse filme é bom. que é um filme que realmente eu acho sensacional. Eu acho bom pra caramba, assim. Que é um filme assim que ele abre a cabeça, ele tem ali umas questões que, pra mim, é bem legal, bem interessante. E eu recomendo também que as pessoas assistam Coração Satânico, que é um filme bom de terror antigo, que não é o melhor filme de terror, assim como Beleza também não é o melhor filme, mas são filmes que eu gosto sempre de falar para as pessoas. Veja que vocês vão gostar. E já que eu estou falando de filme, fala um nacional, né? Mas como eu disse, nenhum deles é só por causa da qualidade, mas são filmes que eu gosto. Eu gosto de um nacional que se chama Dois Coelhos, que eu recomendo todo mundo assistir também, que é uma pegada bem legal. Um filme bom também é aquele Nesta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, do Zé do Caixão. Tá ligado? Sim, Porra! Esse filme é bom pra caralho, mano. Muito bom. esse filme eu gosto. Mano, é que teve um dia aí que eu peguei pra assistir esse filme do Zé do Caixão, tá ligado? Daí eu adorei. Adorei tudo que ele faz. José Mojica é um cara incrível. Mano, inclusive, mano, a gente vai acabando por aqui. E, primeiramente, muito obrigado por ter aceito. Eu, com certeza vou querer falar com você novamente. Eu adoro você. E para quem gostou da live, cara, eu gravei um podcast com ele, acho que ano passado, que tá incrível. Eu adorei. O Luciano é muito gente boa. Vocês vão adorar. Ô, Luciano, muito obrigado por ter participado. De verdade. Tá maravilhoso, cara. Tamo junto. Quando você precisar, dá um toque aí que eu tô dentro pra gente bater um papo bem legal. Vamos tentar arrumar as questões técnicas aqui do meu lado para não cair mais, o Spotify não atacar a gente. E aí, pô, bacana. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço. Meu notebook vai chegar essa semana mesmo. Tudo bem que eu já tô falando isso há uns 2 meses, mas dessa vez ele vai chegar mesmo. Se Deus quiser, chegue. Então é isso, mano.